Olá a todos, paz do Senhor Jesus. Boa tarde já, né? Já é tarde, passou do meio-dia já. Quero compartilhar uma palavra que está no livro, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, e está no capítulo 25, no verso... Vou ler ele inteiro, do verso 31. E é um sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E o sermão dado pelo Senhor Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, quero dar ênfase nessa parte, presta atenção nessa parte. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos não entenderam nada daquilo e responderam ao Senhor dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E o Senhor respondeu: em verdade vos digo, e o Senhor lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando nós fazemos essas coisas ao nosso próximo, é ao Senhor é para o Senhor que nós fazemos. E não só no sentido físico aqui, claro que no sentido físico também, a caridade, ajudar as pessoas, mas no sentido espiritual também. Quando ele fala que quando tive fome destes-me de comer, era o pão da vida. É a palavra de Deus que você está transmitindo às vezes para uma outra pessoa. Ou tive sede, destes-me de beber, lembro também da água da vida. A água do Senhor que limpa e nos purifica de todo mal. E quando ele fala assim, era estrangeiro e hospedastes-me, às vezes nós temos até um receio quanto a um estrangeiro, quanto a alguém que crê em alguma outra coisa, mas o Senhor fala para hospedar essas pessoas, são nossos irmãos. E ele continua, ele dizendo também assim, estava nu e vestistes-me, né? E nós também podemos, orar ao Senhor para que Ele vista alguém com as vestes nupciais. Alguém que a gente sabe que não tem as vestes, ou que a gente acha que também não tem. A gente pode ir aos pés do Senhor e pedir para o Senhor nos usar, a fim de que essas pessoas possam ter essas vestes, para que quando o Senhor voltar, Ele encontre essas pessoas com as vestes nupciais. E quando eu vejo aqui também, estive na prisão, e adoeci e visitastes-me, pode ser alguém que, está no outro caminho, está doente com relação ao pecado, e às vezes temos olhos de julgamento ao invés de ter olhos de acolhimento ou de misericórdia e de ser com aquela pessoa e não contra ela. Ir ao encontro dessa pessoa e ouvi-la não significa que você está com ela, mas significa que você quer acolhê-la, significa que você tem olhos de misericórdia, que você reconhece que também um dia necessitou disso. E quando ele fala, estive na prisão e fostes me ver, aqui essa prisão ela pode ser representada, claro, fisicamente também. Pode ser uma prisão, sim, você foi visitar alguém, foi levar algo a alguém. Mas principalmente alguém que está no pecado, aprisionado,
E mesmo você sabendo que essa pessoa está nessa condição, mesmo assim você foi vê-la, mesmo assim você quis ir até ela. E o Senhor está falando aqui, irmãos: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É para o Senhor que você está fazendo. E eu quero só fazer uma breve relação com o versículo... rapidamente. Versículo 35 do capítulo 22 de Mateus. Que diz assim, ó: um deles, doutor da lei... E doutor da lei quem? Um fariseu, né? Uma pessoa que conhecia muito a lei religiosa. Interrogou quem? Jesus. Interrogou-o para experimentar, dizendo... Então assim, uma pessoa doutora da lei, né? Sábia de toda a religião, foi testar Jesus. E disse assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E muita gente conhece esse 39. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Pessoas que nem frequentam igreja nenhuma, nem conhecem nada, já ouviram essa palavra. Mas principalmente eu quero ressaltar o verso 40, que diz assim: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então se você realiza obras em nome do Senhor, se você canta louvores, se você se dedica em certas práticas, mas você tem ódio por alguma pessoa, de nada disso adiantou. Se você tem ira por uma pessoa, de nada disso adiantou. Se você tem mágoa por alguém ou está atormentado com alguém, ao invés de, como o Senhor diz aqui, acolhê-lo, levar a água da vida, levar o pão da vida, mesmo a pessoa estando na prisão ou doente, você vai visitá-la. E a gente está falando de espiritualmente, né? Aprisionado espiritualmente, doente espiritualmente, e mesmo assim você vai ao encontro dela ao invés de julgá-la. Então, isso é amar o próximo como a ti mesmo. E aí então todas as suas outras obras farão sentido, porque não farão se você tiver algum sentimento machucado, algum sentimento ruim, uma mancha, uma mágoa para com alguém. Não vai funcionar, nada disso vai adiantar, porque desses dois mandamentos depende toda a lei. Toda a lei. Então o Senhor está nos ensinando. E como é bom fazer isso, né, irmãos? Isso é tão bom que tem até uma bem-aventurança, que o Senhor fala: mais bem-aventurado é o que dá do que recebe. E é mesmo, porque quando você dá, você pode fazer o teste hoje mesmo, se você quiser. Quando você dá, o regozijo seu é maior, e sempre vai ser maior do que quando você recebe. Isso é na vida espiritual e na vida física. Você prepara um almoço para alguém, você sente um regozijo de preparar para alguém. Quando você prepara um banquete, quando você faz algo por alguém, você tem um regozijo interno. E não é diferente espiritualmente quando você leva a palavra do Senhor, quando você leva as boas novas, quando você leva da água da vida, quando você vai visitar alguém, ao invés de ficar apontando o dedo e julgando ele, quando você, ao invés de diferenciar o estrangeiro de você, porque realmente tem diferenças, ao invés de fazer isso, você hospeda-o. Então, você não está fazendo para ele também, é claro que para ele também, mas você está fazendo principalmente para o Senhor. Para mim o fizeste, e para esses que para ele o fizeste, o Senhor tem preparado. E ele vai dizer o seguinte: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, destes-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. É o Senhor falando com a gente. E o regozijo é certo.
e a herança é certa, e o reino do céu, o reino de Deus está preparado. E essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, a vida de todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus.